Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos então todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos colocamos em Tua bendita presença, meu Deus. Primeiramente, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. E entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas, pedindo misericórdia, pedindo compaixão e também pedindo a bênção para este trabalho que começa agora, que é este programa diário que abençoa os nossos corações. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos dê a unção do Espírito Santo para falar a Tua palavra e que também o Senhor dê a unção do Espírito Santo para os irmãos que vão ouvir a Tua palavra, Senhor. E que assim todos
possamos ser abençoados e agraciados pelo Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, amados, a escritura que vamos ler está em São João, no Evangelho, capítulo 1, e nós começaremos com o versículo 29. São João, capítulo 1, versículo 29. E enquanto nós trazemos as nossas notificações diárias, então o irmão e a irmã que desejar pode abrir a sua Bíblia para acompanhar, não é? Então, lembrando que este programa é publicado diariamente em nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também ele é republicado, ou seja, copiado, não é? Para os 3 grupos de WhatsApp que temos. E então, se o irmão ou a irmã desejar fazer parte de um desses grupos, é só entrar em contato. O número do WhatsApp está ali na descrição do vídeo, no YouTube. Então você entra em contato conosco e deixa o seu nome, porque o seu número já virá para nós, né? Só falta você deixar também o seu nome e pedir que nós o adicionemos como contato em um dos grupos, não é? Isso será uma bênção e nós ficaremos felizes também com cada um, não é? E ainda também em tempo, lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E também da igreja que está em Campinas, no bairro Shalom, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. Esse endereço fica próximo ali ao presídio Ataliba Nogueira. E é um residencial, um conjunto residencial que faz parte do bairro Boa Vista, não é? Não é tão difícil para encontrar. Os cultos, então, ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. Amém. Então, dito isto, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Vamos aqui então. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu lhes disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, ele me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam,
disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Pedro, de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? Agora nós vamos ouvir uma belíssima canção cantada pelo conjunto adventista. Esse é um hino do Inário Adventista também, não é? E tem o título Somos um Pequeno Povo Muito Feliz. Depois do hino, então, se Deus permitir, nós voltaremos com a nossa leitura da mensagem, que é Obra é Fé Expressada, que está em estudo nesta programação. Ouçamos e meditemos. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos irá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Os sinais de sua volta aí estão. Eis os povos em tremenda inquietação. Eis a ciência a aumentar e a impiedade a se agravar. Logo Cristo nos trará libertação.
na emoção, vai bater acelerado o coração. Nossos olhos levantar para o céu bem firme olhar, já vem vindo a tão sonhada redenção. Somos um pequeno povo muito feliz, somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Amém, amém. Graças a Deus. Uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual e para o louvor do Senhor nosso Deus, não é? Muito bom, meus amados. Estamos então aqui com a mensagem Obra é Fé Expressada e nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 191. Continuando assim então. Ele expressou sua fé por sua revelação, porque foi revelado a ele que ele sabia que batizaria o Messias. Ele era um homem de 30 anos de idade. Ele sabia que tinha que estar ali em algum lugar. Ele não sabia quem era ele. E ali estava de pé entre eles. Ele disse: aí está um de pé entre vocês agora, a quem vocês não conhecem, ao qual eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias, porém ele os batizará com o Espírito Santo. E ele está entre vocês agora mesmo. Ele expressou sua fé porque ele sabia que em seu dia ele viria e batizaria a Deus Messias. Assim sendo, vejam, as pessoas podiam ver a expressão nele, na forma em que ele estava atuando. Estava expressando que ele tinha uma verdadeira revelação de Deus. Agora, saindo da multidão, vinha caminhando o Messias para provar que era verdade. Simplesmente um jovem comum vinha caminhando, vestido como outro homem qualquer. João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como o conheces tu? Ele disse: ele me disse no deserto, aquele sobre quem vires descer o Espírito, esse é aquele que batizará com o Espírito Santo. Vejam, ele o conhecia porque estava suposto a haver um sinal para esse tempo. E o estão captando? João conhecia a hora, porque era profeta. Foi revelado a ele de modo que ele sabia que seria por esse tempo. Ele havia visto um sinal. E quando ele viu aquele sinal, disse: ele está de pé entre vocês. Ele sabia que estava ali. Eu vejo o sinal de que o tempo final está aqui. E vejo as coisas prometidas para esta mensagem do tempo final sucedendo, desenrolando-se, justamente como diz a Escritura. E eu sei que o tempo está à mão, digo isso sem vacilação, creio que está à mão porque vejo os sinais
que ele disse que sucederiam, justamente antes desse tempo. Está pronto para suceder agora. João expressou sua fé no que Deus lhe havia revelado. Portanto, as obras são o testemunho da fé. Quando eles veem a você atuando como quem está curado, então eles saberão que você tem fé, que você está são. Que diz o testemunho? Diz: isto o tenho agora porque recebi a promessa de Deus, agora está operando em mim. Estou me preparando para que suceda. Veja, isto é o que você teste, suas obras fazem bem seguro. Aqui, algum tempo atrás, perto de minha última viagem à África, eu estava ali nessa primavera, porém a viagem anterior a essa, ali havia um garotinho que tinha os pés tortos e um pé, uma perna mais curta que a outra. Nunca havia usado sapatos em sua vida. Era horrivelmente disforme. E aquela noite orei pelo garotinho. Eles haviam observado e haviam visto essas coisas feitas, oraram pelo garotinho, pelo mesmo menino, e na manhã seguinte desci e passei pela loja de sapatos e entrei, e ali estava o homem comprando um par de sapatos para que aquele menino os usasse. Ele creu. Como este homem aqui que creu que Deus daria a menina. Seguro, ele creu que sucederia e se preparou para isso. Então, estou me preparando, apesar de que não se via nenhum resultado físico. Porém, isso não fazia nenhuma diferença. Ele o creu como Abraão, chamou qualquer coisa contrária como se não o fosse, ali está. Portanto, se seu intelecto lhe diz, aqui está o ferrão. Agora, se seu intelecto lhe diz que esta é a verdade, Deus é o curador das enfermidades, sua mente pode testificar que você é a verdade. Porém, se em seu coração não há o solo fértil, fé, onde cair, para expressar isto, não sucederá, não importa o quanto este homem externo possa arrazoá-lo com as Escrituras, dizendo, é correto. Isso ainda não o faz correto. Quantos tomam as fitas obtiveram meu sermão não há muito tempo atrás, os ungidos dos últimos dias? É uma pergunta que ele fez, não é? Quantos conseguiram a fita, os ungidos dos últimos dias? A Palavra Falada, volume 5, número 3, nota do editor. Creem nisso? Vejam, diz, haverá anticristos. Os anticristos enganarão os próprios escolhidos, se fosse possível. Não podem porque é impossível
eles são eleitos, veem, muito bem. Então, isto é, aos escolhidos não é possível que os anticristos enganem, mas os que forem possíveis, que não são eleitos, eles enganarão, os anticristos, né? Vamos mais aqui. Porém, ele disse, os ungidos, vejam, Cristo significa ungido. Porém, estes eram contrários. Eram ungidos, porém contrários ao ensinamento de Cristo. Agora, eles poderiam fazer qualquer coisa que pudessem fazer os demais. Agora lembre, você está num círculo de 3, mas você é uma pessoa. Deixa eu dar uma pausa aqui, não é? Ele mencionou sobre os anticristos, não é? Que não é singular, é plural. Não é um anticristo só. São os anticristos. E eles podem até pregar a Bíblia, dizer as verdades da Bíblia. Isso é muito profundo, não é? Não é só aquele que nega a Bíblia que é anticristo. Muitas vezes o anticristo também pode dizer verdades que estão na Bíblia e Cristo quer dizer ungido. Então esse anticristo ele tem sobre si uma unção. Estamos entendendo? Ele tem uma unção sobre si, então por isso ele é um Cristo sim. Ele é um ungido, mas ele não é o verdadeiro porque ele vai negar lá dentro da sua alma alguma coisa. Mas então é só para abrir o raciocínio dos irmãos, né? Mas você é uma pessoa. Ele está falando aqui de 3 pessoas, não é? Deixa eu ver aqui. Vamos começar no 204 de novo. Agora lembre, você está num círculo de 3. Você, eu, nós, os humanos. Corpo, alma e espírito, né? Um círculo de 3. Mas você é uma pessoa, né? Quer dizer, é um círculo de 3, corpo, alma e espírito, mas não são 3 pessoas. São uma pessoa, somos uma pessoa, como Pai, Filho e Espírito Santo. Círculo de 3 mais uma pessoa. Eu acho que não é tão difícil para se entender isso. Meus queridos irmãos que têm lutado contra essa verdade, não é? Observe isso, não é tão difícil para entender, até mesmo pelo raciocínio, pelo intelecto. Eu sou corpo, alma e espírito e sou uma pessoa, você também. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e é uma pessoa, não 3, não é? Então ele diz aqui, 3 atributos de Deus. Paternidade, 3 ofícios, não é? Como paternidade, filiação e Espírito Santo, por sua vez, não é? Então, a operação do pai, paterna, a operação do filho, filiação, e o Espírito Santo operando em nós, não é? E você é corpo, espírito e alma. Agora, o corpo de fora tem 5 entradas para fazer contato com o seu lar terreno: vista, paladar, tato, olfato e audição. Essas são as entradas que nós temos no nosso corpo físico, não é? Repito, vista, paladar, tato, olfato e audição. O interior, o qual é o espírito, tem 5 sentidos também, não é? 5 sentidos: consciência, amor e assim sucessivamente. Porém, o interior disso, a alma, tem uma coisa: é assim que você vive.
O Espírito pode vir aqui e ungir a você para que faça certa coisa e você o faz, porém isso não significa que você é salvo. É duro de aceitar isso, né? O Espírito Santo pode fazer com que ungir a pessoa até, para que a pessoa faça alguma coisa, mas não significa que essa pessoa é salva. Vejamos isto. Se eu puder parar aqui um pouquinho e fazer uma breve reflexão, né? Eu diria, por exemplo, no Espírito nós temos os afetos, o raciocínio, a memória, né? A imaginação, e o outro, quinto, não está me vindo agora na memória aqui, não é? Mas são esses sentidos. E se você observar, meu irmão, ele talvez diga aqui mais para frente que a alma só tem um sentido, como ele já disse, só tem uma entrada, uma via, não é? E essa é a fé. E se não for a fé, é a dúvida que passa por esse caminho, por essa avenida. Ou é a fé, se a fé estiver passando, a dúvida não vem, não pode vir. Mas se a dúvida estiver ali, então é necessário que a fé tire essa dúvida fora para ela poder entrar ali também, né? E observando então a reflexão que eu queria fazer aqui, o raciocínio meu e teu é contra a fé. A imaginação, que está tudo no sentido do Espírito, minha e tua, é contra a fé. A memória também é um sentido do Espírito que também é contra a fé, né? E assim por diante, todos os 5 sentidos do Espírito que nós temos, o nosso espírito humano, são contra a fé. A fé tem que lutar com os sentidos espirituais e também os sentidos carnais, né? Ela é uma lutadora sozinha quando ela crê na palavra, não é? Mas vamos aqui então, é só para os irmãos acionarem os vossos raciocínios, não é? Pense nisto. Caifás profetizou, Judas expulsou demônios. Vejam, o Espírito ungiu, a chuva cai sobre justos e injustos, o joio pode regozijar-se com o trigo, porém é o que está no centro, dentro, na semente da planta ali, né? Ali é que você pode aceitá-lo intelectualmente e dizer, seguro, isso parece bem, eu creio. Isso no sentido de fora, não é? Da imaginação, do raciocínio. Eu creio, e isso ainda não o faz, não, Senhor. É o Espírito atuando, e o Espírito atuando pode fazer testemunho disto. E ainda não é, porque se essa alma não vem de Deus, poderá fazer todas as personificações, porém não pode ser real. Você pode atuar curando, por atuar como o faz, pode atuar tal como você recebe isto. Os cristãos podem atuar como cristãos e atuar e serem sempre muito bons, porém isto não significa que são salvos. Vejam, isso é exatamente correto. O Espírito pode estar ali, o Espírito verdadeiro e genuíno. O Espírito Santo pode ungir a você, e isso tampouco significa que você é salvo. Isso aqui é muito difícil para aceitar, não é? Mas esses são os ungidos falsos. E eu tenho que ir rápido. É essa alma interior que nunca morre, ela tem vida eterna,
ela sempre foi vida eterna, ela vem de Deus, vai para Deus, é a alma. Amém. Deus nos abençoe. Passamos até um pouquinho aqui do tempo normal, né? Mas vamos agradecer a Deus agora, vamos orar, pedindo a Deus a bênção para o encerramento deste trabalho. Oremos. Senhor Deus Pai, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, por mais esta vez, o Senhor nos conceder a bênção e o privilégio de estarmos juntos, reunidos ao redor da Tua bendita palavra, e estamos ouvindo e recebendo na nossa alma, Senhor, no nosso coração. Ó Deus, no sagrado nome de Jesus Cristo, eu peço as bênçãos em favor de todos os meus irmãos, os doentes sejam curados, os problemas sejam solucionados, os espíritos maus sejam expulsos e que nós possamos estar livres de todos os males e estar junto com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação com mais uma porção da bendita palavra do Senhor. Amém e amém.